Então, pessoal, o nosso contato, o nosso encontro está sendo gravado, né, pelo BBB, pela plataforma oficial da universidade, assim como da OBS, que é como se fosse aí um apoio para a gente, né? Se houver qualquer problema no BBB aí, nós colocamos lá disponível lá no YouTube e nós podemos a qualquer momento fazer uso, né? Bom, a nossa disciplina vai ser Administração Financeira 2, como vocês sabem. Meu nome é Marcos Vinícius. Acho que nós vamos ter excelentes momentos. É importante também, tenho certeza que vocês fizeram isso, que conversasse com os colegas da turma anterior e observasse como é que foi o procedimento. Isso também é uma forma de a gente administrar os nossos trabalhos, né? Quando a gente vai para uma empresa, a gente também consulta, vê como é que ele é, como é que é a forma de fazer. Então, essa rede, essa informação é uma coisa extremamente importante. Eu julgo ela muito importante. Então, a gente tomar conhecimento com quem a gente vai lidar, né? Então, e se tiver algumas ideias, né, propor algumas ideias, ver se é possível a gente transformar. Se não der nesse semestre, a gente passa para o semestre anterior, mas nesse período todo que eu tenho ministrado essa disciplina, eu tenho acolhido as ideias. Não necessariamente eu consigo mexer no próprio semestre, mas tem colaborado para os futuros. Isso faz parte também da vida. Então, hoje, como é o nosso primeiro dia, é de praxe e é importantíssimo que a gente comece pelo plano de ensino. Por que pelo plano de ensino? Vocês já estão, acho que sim, carecas de saber. Eu estou mais careca. No sentido de que é o nosso contrato. A gente pode tentar, se não agora, mas ao longo do tempo, ir aperfeiçoando esse nosso contrato de trabalho. É que eu sempre digo, algumas coisas são possíveis, outras não são possíveis, e outras são possíveis no semestre futuro. E eu gostaria, então, antes de começar a nossa apresentação, vamos chamar assim, vou dizer, queria parabenizar primeiro as mulheres, né? Que nessa turma aí, 70% da nossa turma são mulheres. E 29% são homens. Então, na verdade, 71% são mulheres e 29% são homens. Então, parabéns para as mulheres, cada vez mais dominando o mundo, e é assim que as coisas estão andando. Parabéns. Na turma anterior, havia um pouco mais de equilíbrio, mas essa se destacou as mulheres. E quando tem moças, mulheres, meninas, trabalhando, elas são mais exigentes e a gente tem que caprichar mais. Não é isso? Espero que os meninos, os homens aí, também nos ajudem a aperfeiçoar e nos ajudar, né, a ter um semestre bom. Uma outra coisa, além dessa informação, eu gostaria de falar com o Cédio, acho que é Céido. Ele é um aluno internacional. Eu não sei acho que ele é da África. Eu queria saber de que país da África ele é. Eu não sei se ele está aqui, porque ele tem um nome, deixa eu ver, ele não está aqui, ele tem um nome complicado, e aí eu queria saber qual era o nome que ele gostaria que eu o chamasse, né? Talvez um nome mais fácil, que ele é bem. Então, até é interessante entrar em contato com ele. Ele, no momento, não está aqui, pelo menos não está logado, mas em outra oportunidade, a gente conversa. Mas é apenas uma curiosidade e dar as boas-vindas para esse aluno internacional, continente africano, não sei de que país é, mas parabenizá-lo isso aí, né? Fazer uma graduação aqui em outro país é muito bom, isso cresce bastante.
Então, as primeiras informações era falar com Cédio, os gêneros. E deixa eu ver se as nossas gravações estão feitas nas duas, eu não posso esquecer. Vocês sempre me lembrem, por favor, se quando a gente iniciar nosso encontro, terças e quintas, a gente não deixe de gravar. Às vezes a gente está tão imbuído em outras atividades que às vezes inicia sem a gravação e pode ficar cortado a nossa aula, o nosso encontro, e aí a gente não pode não ter um melhor aproveitamento. Bom, eu queria começar, antes de nós entrarmos propriamente na disciplina, eu queria começar com uma coisa que eu achei muito interessante, que a nossa coordenação nos passou a avaliação dos alunos. Isso é uma coisa importante. Senti muito que no semestre anterior eu fui avaliado, fiz algumas correções. Nesse último semestre, infelizmente ninguém se pronunciou. É uma pena, porque eu quero convidar vocês, sempre que possível, faça avaliação, o máximo possível de avaliação justa, porque isso, no fundo, contribui com a melhora do nosso desempenho, seja dos alunos, seja dos professores. Eu acho que sempre é uma colaboração. O não avaliar, eu tenho certeza que é pior. É deixar a coisa correr, deixar a coisa como estão. Nunca as coisas estão perfeitas. Sempre pode melhorar. E é isso que a gente tem que fazer. E quem tem interesse, quem gosta da disciplina, quem gosta do trabalho que faz, quer sempre melhorar. Isso é óbvio, né? Mas, então, eu gostaria de ir conversando a Gisele botou que ele é do Benin. Desculpa, eu rodei em geografia. Benin é África, é do continente africano, é algum país da África. Eu não sei. África Ocidental, certo. Tá legal, eu vou dar uma olhadinha no mapa também, eu tenho curiosidade. E ele gosta de ser chamado, então, de Benin. Tá ótimo, então eu vou anotar aqui também, para a gente trabalhar com ele. Benin. Tá bom. Não, professor, desculpa, Benin é o país dele. Desculpa. Eu sei que o nome dele é Seydo Freguz, eu acho, alguma coisa assim. Isso, quem está falando é Ô, Gisele. Então, assim... Gisele, eu mesmo. Isso, Benin é o país aonde da África. Isso. Tá certo. Vocês já viram que em geografia eu rodei nessa disciplina, né? Mas interessante, eu vou, depois, a hora que ele voltar aqui, a hora que ele estiver aqui com a gente vai conversar um pouquinho para ele contar para a gente. É importante que é um aluno internacional, né? É importante vir de outro país para cá, é um desafio, e a gente gosta de saber como é que é o mundo dele lá. Coisa de 2, 3 minutos, tá bom. Mas, de qualquer forma, já é uma informação. Então, o país e o nome... Eu botei aqui, o mais fácil de falar é Frejus ou Frejus, não sei. Mas, então... Tudo bem, a gente vê isso depois. Mas tá bom, já é o início. Então, como eu estava falando, como eu achei importante, antes de começar qualquer tipo de informação técnica, que a gente vai ter o semestre inteiro para falar, me chamou muita atenção, assim, e que legal, a avaliação dos alunos. Então, eu recebi a avaliação, como eu falei para vocês, geral, de todos. Eu separei, no meu ponto de vista, as 7 mais importantes, e vou discutir com vocês. E aproveitar, se vocês quiserem acrescentar mais algumas, é bom a gente saber para tentar melhorar. Tanto eu quanto vocês. Isso é uma via de mão dupla, né? Então aqui, ó, a primeira que eu anotei aqui. Uso de uma única plataforma. Ok, tudo bem, eu concordo, é isso mesmo, né? Eu sempre uso essa plataforma oficial, que é o do BBB, tem dado muito resultado, é muito importante, então vai ser sempre essa plataforma. Depois a gente vai entrar no plano de ensino, está lá registrado como é que a gente vai fazer. Por isso que é importante hoje, talvez acho que um dos encontros mais importantes
seria esse início aí. Né? Eu vou explicar como é que a gente vai proceder, a gente ficar ciente da trajetória que nós vamos seguir. Então quero dizer para vocês aí, não sei se foram vocês que falaram, mas essa aí é a geral, né? A geral eu achei importante. Então já estou me antecipando, né? Então, agora, já aconteceu, foram poucos os momentos de dar um problema no BBB. E aí a gente tem aí o Google Meet, eu passo para vocês, né? O endereço, a gente utiliza o Google Meet. E ainda se tiver um problema no Google Meet e acho difícil, a gente pode usar o Skype. Então isso está lá escrito no plano, a gente vai voltar lá e discutir isso rapidamente. Mas não tem muito até o que discutir, na verdade é isso aí. O certo não, a trajetória que nós vamos seguir é o BBB, é a plataforma oficial da universidade, e por algum motivo, se der algum crepe aí, a gente vai usar o Google Meet, mas eu informo isso vocês antecipadamente, ou até mesmo na hora, né? Também está lá registrado. Tudo que eu estou falando vai estar registrado para a gente saber, para a gente não ter problemas como a gente não está tendo problemas no decorrer do semestre. Então, ponto 1, única plataforma. Ok, perfeito, também concordo. Outra coisa que foi falado aqui, que os alunos pediram mais aulas síncronas. Eu também concordo. Se vocês conversarem com os amigos anteriores, da fase anterior, eu sempre procurei, eu não deixo a aula gravada, eu deixo a aula gravada por um step, por uma ajuda, né? Mas todo semestre eu prefiro estar aqui como se estivesse em sala de aula, tentando passar as informações online e aperfeiçoando. Então, as aulas assíncronas que nós teremos é para vocês respirarem e fazerem os exercícios, que a gente vai conversar também um pouquinho lá na frente. Então, assim, estou sempre do lado de vocês. A maior parte são aulas síncronas, vou estar conversando com vocês, e as assíncronas, vocês vão sentir que é um alívio quando eu passar um exercício. Bom, então agora é o seguinte, vocês façam o exercício, e aí a gente volta a conversar 1 ou 2 aulas depois, para dar uma respirada. Então eu acho isso, eu uso mais as aulas síncronas nessa situação. Mas na maioria dos casos, né, são aulas assíncronas, são aulas síncronas. Eu sempre estarei conversando nesse mesmo horário, pontualmente, tirando ideias com vocês, trocando ideias com vocês, tá? Então, também a gente vai estar bastante junto, bastante ativo, bastante legal. Não sei se é melhor à distância, não sei se é melhor presencial, mas existem divisões, pode ser menos ou mais cansativo, enfim, estarei junto de vocês aí. Isso vocês podem, isso tudo que eu estou falando não é de hoje, não é de agora, é importante que vocês conversem com a turma anterior, né? Um terceiro ponto, que eu até, quem escreveu, acho que foi a Daniele, perguntei como é que estavam as aulas, deixa eu ver, acho que não sei, acho que foi a Daniele, sobre a carga de trabalho. Eu quero, por incrível que pareça, eu quero dizer para vocês que um ponto forte nosso, a carga de trabalho vai ser bem leve, mas o suficiente para que dê tempo para vocês fazerem os exercícios. Porque se não fizerem os exercícios, praticamente não tem. Então, trabalhinho extra, apresentação, nada disso. Eu vou me esforçar em passar para vocês de forma minuciosa a nossa disciplina e só pedir para vocês, e que vocês vão gostar, que façam, né, em momento que tem tempo, façam os exercícios, que praticamente uma preparação para a nossa avaliação, né? Então eu quero dizer para vocês que a nossa carga é um conteúdo bastante equilibrado. Eu tenho certeza que não é excesso. Eu até às vezes acho que eu poderia exigir mais, pedir um pouco mais de leitura, mas eu acabo preferindo que vocês façam exercícios, botem a mão na massa, façam as coisas práticas e tenham um resultado mais objetivo. Então, em suma, a carga de trabalho extremamente equilibrada. Eu tenho certeza, vocês vão ver, que eu tenho certeza que não é uma carga pesada.
É simples, é bem objetiva. Agora, tem um mínimo que é o necessário para vocês mesmos se prepararem para a nossa avaliação. Perfeito? Outra coisa que foi chamada aqui, o item 4 que eu levantei, foi a falta de feedback. Eu não sei, eu quero dizer para vocês que eu vou estar junto com vocês na maior parte dos nossos encontros, e a qualquer momento no início, como eu estou conversando aqui com vocês, pode haver algum pronunciamento. Até gosto, eu até achei que a última turma foi bastante comedida, pouco comentava, né? Então, o feedback é importante dar para todos. Alguém pode se pronunciar, perguntar, eu respondo. É importante, às vezes, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então, eu não senti, sinceramente, e eu até pedia por muitas vezes, tudo bem, estou entendendo o que a gente pode melhorar, e a maior parte, não, tudo bem, estamos indo e tal, bastante de forma humilde, mas diziam, quer dizer, quero dizer para vocês, em suma, quero dizer para vocês que as portas estão abertas, né? O responder por e-mail, eu também sou coordenador do curso de administração pública e eu tenho uma atividade burocrática bastante intensa. Então é mais demorado. Então a gente deve aproveitar esses 1h40 aí que a gente tem para tirar dúvidas, para fazer algum tipo de consideração, seja para melhorar, seja para elogiar. Então acho que é importante. Eu não vejo, eu acho que o melhor canal é esse aqui. A gente tem a oportunidade para que todos, democrático, né? É a nossa tribuna aqui. Vamos falar. Como a gente vai estar junto aí, eu vou estar junto com vocês o tempo todo, né? Eu acho que este é uma oportunidade. Eu acho que esse é um caminho. Eu acho que isso não vai ter problema. Alguém está escrevendo aqui, Alexandre Camilo. Quase não tem aula assíncrona, né? Não, assim, ó, eu vou dizer o seguinte, as aulas assíncronas, elas são justamente, vocês vão até querer, para que tenham tempo para fazer o exercício, para amadurecer. Se eu for computar estatisticamente, tá, se a gente vai ver lá no nosso cronograma, eu botei 60 e 40 mais ou menos. Mas esse nosso cronograma ele pode ser alterado em função da nossa necessidade. Mas esse 40 é justamente para desenvolver atividade, para vocês fazerem exercício. Mas a gente vai ver, então, ela não é um tipo assim, ó, está aqui o capítulo número tal, leiam, não terem aula, depois me digam isso aí. Não vou fazer dessa forma. Pode ser feito dessa forma, mas eu não vou fazer. As aulas assíncronas é para dar um respiro para que vocês possam ter um tempo para fazer os exercícios e sedimentar as ideias, baixar, etc., tal, ter condições de conversar. Eu acho que a nossa dinâmica no semestre passado e nos anteriores tem dado muito certo. Tá? Mas vamos tocar para frente. Então, outra coisa que pediram também, em termos de feedback, deviam utilizar, eles sugeriram usar os alunos o WhatsApp. Então, eu sou negacionista. Eu tenho WhatsApp, tudo. Por que eu sou negacionista? Porque é uma via de mão dupla, para vocês e para mim. Tudo deve ser registrado no Moodle. Tudo. Tudo. As aulas, as gravações, as dúvidas. Precisou por e-mail, por alguma coisa, deixam registrado. Eu também vou registrar, porque qualquer ruído de comunicação vai estar escrito. E o WhatsApp não está. Aí fica o dito pelo não dito. Por experiência já de 2 anos no EAD, mais 1 ano, são 3 anos, a gente optou já pelo WhatsApp, realmente é um mecanismo rápido, mas quando a gente encontra problemas, a gente é ruim para os dois lados. Quem disse e quem não disse, ou quem escreveu e que quis informação, etc. Então eu, por experiência própria, e para vocês, eu sugiro que deixem tudo registrado.
Porque aí, se houver algum ruído de comunicação, realmente eu me enganei, realmente eu disse, não. Então, eu não acho interessante usar na nossa discussão o WhatsApp. Tá? Tenho ele, mas acho interessantíssimo, mas nesse nosso trabalho aqui, vamos usar o Moodle como plataforma, que é a nossa plataforma oficial, e deixar tudo registrado para o nosso bem futuro. Perfeito? Outro ponto 5. Prática. Não, o professor tem que dar mais prática. Eu não entendo todos os conteúdos, o conteúdo dado por muitos professores, eles não têm uma aplicação na vida prática. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nesta disciplina não é o caso. Por quê? Também não vou discordar, não vou concordar que deve ser extremamente prático. A administração mexe com pessoas, ela precisa de uma parte técnica e uma parte que trabalha bastante com o sujeito. Então, muitas dessas ali, elas são teóricas, efetivamente. Né? A princípio, parece não ser usada no momento, mas a gente vai se deparar com circunstâncias que a gente vai aplicar. Então, assim, dizer que é só prático, ser só fórmula, como a gente diz, fórmula de bolo, etc., as coisas passam, as coisas mudam. No meu caso aqui, eu vou privilegiar atividade prática. Até porque quando eu cheguei na universidade, eu já cheguei velho, vamos chamar assim, né? Eu digo assim, eu trabalhei muito, né, na atividade no mercado, né, na administração financeira do mercado, empresas importantes. E depois eu vim aos poucos trabalhando para dar aula. Então, a minha formação, ela é prática. Eu vou passar para vocês todo o conteúdo de finanças, é como se eu estivesse trabalhando junto lá com o presidente de administração financeira e lembrando do que ele nos exigia. Então, todo o nosso conteúdo, todos os pontos que eu elenquei ali, eles serão úteis e utilizáveis na vida prática. Esse talvez eu gostaria de dizer que seria o meu diferencial. As nossas atividades vão ser reais, os balanços serão reais, as atividades serão reais. Eu não vou usar nenhum exercício acadêmico, não estou menosprezando, só estou dizendo que é um foco, é um caminho a ser seguido. Então a gente vai botar bastante a mão no bolo. E quando eu começar a ler e discutir com vocês os conteúdos que nós vamos ver, vocês já vão perceber e podem dizer sim ou não, se a cada ponto que eu der, se ele é utilizado na área financeira, e se quem não trabalha na área financeira pode dizer o seguinte, não, realmente isso é uma coisa, se eu fosse, por exemplo, um microempresário, que eu saísse da universidade e quisesse montar aí um bar, um restaurante, uma pequena indústria, eu pergunto, a cada ponto eu pergunto, vocês não gostariam de saber isso aí? Então isso eu fico tranquilo que botar a mão na massa como eles pedem, que seja uma atividade que seja aplicável à prática, eu fico bastante tranquilo e posso dizer que esse é o meu diferencial. Eu ministro aula na pós-graduação também, lá no mestrado, no PPGA, é um pouco mais teórica, mas é isso mesmo, porque quando vai para mestrado e doutorado é esse o caminho. Mas graduação eu interpreto que é uma ferramenta para a gente cair no mercado e trabalhar. Depois, quando a gente quiser pensar um pouco mais, fortalecer mais os conceitos, aí a gente vai para o mestrado e doutorado. Então eu me preocupo muito com essa nossa atividade, qual a gente vai, que é a graduação, que é extremamente importante. É a primeira formação de vocês para disputar uma vaga no mercado. Outra coisa que me chamou a atenção é que diz assim, que os professores são desorganizados no Moodle. Eu vou dizer para vocês que isso não vai acontecer com a gente. Nós somos muito organizados, temos aí e até bastante aberto. O que eu dei no semestre passado, eu peço para não apagarem.
até para que sirva de referência para o próximo semestre. É bastante parecido de um semestre para o outro, mudo poucas coisas. Claro, é uma matéria, uma disciplina técnica, ferramental, básica, e não dá para mudar. Como não se muda matemática, não se muda um conceito de finanças, um conceito de matemática, leva muitos anos para ser mudado. Então a gente vai aperfeiçoando a forma de fornecer essas ferramentas para os participantes, aqui, ou os alunos, no caso. Né? Então, vocês vão ver como eu sou pontual, sou organizado, vocês não terão problema, as minhas avaliações é encaminhado para vocês, é dado o gabarito, é dado o critério de correções, é bem de formação contábil e financeira. Né? Então, vocês não terão até assim meio quadradinho, né? Mas eu acho que é bom nesse primeiro momento. Depois a gente apara as arestas, aí mestrado e doutorado. Tá? E por último, no item 4.7, o tempo de avaliação. Né? O nosso tempo, eu procuro fazer uma prova parecida como eu fazia no tempo lá que a gente trabalhava presencialmente. Então, a gente dava 1h40. Então, eu estou dando aí 2h30 para fazer a nossa avaliação, mas é um tempo planejado, mais meia hora para tirar uma foto, para mandar via internet. Então, são praticamente 3 horas. Né? 3 horas que o aluno tem a avaliação em mãos. Ponto positivo é que é mais do que suficiente, é confortável, faz com que a gente diminua a pressão e cujo objetivo é ver se vocês entenderem. Então o tempo, eles falaram que o professor pede em 1 hora, 50 minutos, isso não vai acontecer comigo, tempo bastante. Também não vou fornecer como alguns pedem, professor, não dá para entrega hoje e pega amanhã, isso não vai acontecer. Eu vou acompanhar vocês, inclusive, na avaliação, né? Para ver se houver algum ruído de comunicação, a gente já explica na hora. E o que quando é erro, quando é um engano, a gente resolve. Quando é dúvida conceitual, eu digo não posso responder, mas vou estar junto com vocês, inclusive, nas 3 horas juntos. O ponto negativo é um tempo a mais que eu estou dando, que infelizmente, pela ferramenta que a gente usa, é a comunicação horizontal. Não devia acontecer, mas eu não posso impedir. E tem aí alguma coisa tipo assim, mas na vida prática a gente conversa, é isso mesmo. Na vida prática, quando eu não sei, eu procuro livro, procuro colega, procuro quem sabe, né? E assim vai. Quando a gente procura para aprender e fazer, é positivo. Quando a gente faz o cola, né, o colar, né, pegar informação e não saber colocar, e aí recebe uma avaliação positiva, esse que é o lado negativo para os alunos. Então até o conversar, o entendimento, faz parte dessa situação. E assim, ó, já aconteceu eu interpretar, eu pegar, não, professor, eu dei a dica para ela, mas a gente viu, ou para ele, e realmente foi assim para relembrar, e que na verdade não foi cola, né? Ele ou ela fizeram até de forma diferente, tudo, da forma que eu captei e conversei com os dois. Enfim, a princípio, foi uma avaliação longa que eles fizeram, o resto assim, achei leve demais, e que tem que entender que essa situação pandêmica aí está sendo ruim para os dois lados. Né? Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é exatamente o seguinte. Eu levantei essas 7. Pergunto se alguém de vocês gostaria de levantar mais alguma, que a gente possa aproveitar esse tempo, um tempo mais light, um tempo mais inicial, sem ser muito cansativo. Espero que não seja muito cansativo.
E eu gostaria de escutar de vocês, né? Eu gostaria de escutar. Só um instantinho, eu estou lendo uma coisa aqui da Maria Regina, dizendo que não pôde participar. Bom, então, eu gostaria de saber de vocês, né? Só um instantinho aqui. Eu gostaria de saber de vocês, nessas avaliações, alguém que colocou algum ponto que eu não mencionei aqui e que a gente pode acrescentar e discutir, se é bom, se é ruim, o que a gente pode melhorar, o que a gente, no momento, pode deixar assim. Hein? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, queria escutar a posição de vocês aí, quais são os pontos que a gente poderia levantar, né? E que, se vocês não tiveram tiveram a oportunidade de registrar isso, de participar da avaliação, que aproveitem agora, porque nós vamos ter uma reunião daqui a uma semana, nós vamos discutir isso ponto a ponto, né? Existem avaliação até individual. No semestre passado eu me pronunciei, falei. Nesse semestre eu não tive, infelizmente não tive nenhuma, né? Não sei se gostaram, se não gostaram. Eu acho que o não gostar pode não terem adorado, mas o não gostar, se não se pronunciaram, não sei. Mas é importante. Ok, então tá bom. A gente não tem nada a acrescentar, a Júlia também falou, não tem inicialmente, ok. Então tá bom, vamos dar mais um passo que eu digo para vocês assim que é óbvio. Eu vou falar numa alguma coisa que seja óbvio, mas eu gosto de lembrar. E nós vamos começar nosso plano de ensino esse semestre de trás para frente. Porque eu estive pensando assim, né, no início logo ali o plano de ensino já começa com a disciplina, né? Tudo bem, mas eu tenho alguns pontos assim importantes de condução pessoal que eu acho que isso faz parte. Eu diria até que os números seriam secundários. A forma como a gente vai agir, o pensamento positivo, a ideia que a gente vai atacar os problemas, eu acho que a gente tem que estar saudável, forte. E eu tenho um conteúdo aqui que é óbvio, né? Mas eu digo assim, às vezes, tudo que é óbvio é difícil de aplicar. Vocês concordam? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui e vou lembrar para vocês o quanto é importante para a nossa vida, para a nossa disciplina, e que é o sucesso, e que é óbvio e que a gente não faz. Mas eu vou lembrar sempre, porque por esses dados, eu vou dizer para vocês assim, o que eu sempre tenho, eu sempre no final eu faço uma avaliação e volto, depois no final das nossas três avaliações, eu volto com todos e pergunto qual era a média deles. E se tem uma coerência, uma correlação entre esses dados que eu vou dar com o desempenho que eles tiveram na prova. Isso mostra bastante. E tem um dado assim aproximadamente certo. Não é um dado científico, né? Mas é um fato curioso. E eu quero abrir aqui, vocês têm no plano de ensino, eu já deixei lá, já disponível lá no Moodle para vocês, mas eu vou relembrar isso aqui, tá bom? Então deixa eu abrir isso aqui para ver se eu consigo fazer legal aqui. Deixa eu ver se eu abro mais um pouquinho aqui, ver se é possível. Então é o outro aqui. Vou abrir aqui. Não, mais uma vez. Ok, mas ainda quero abrir mais ainda. Acho que isso aqui, ó.
Ok, já ajudou bastante. Não está claro, mas vocês têm no plano de ensino. Olha o que disse a pirâmide de William Glasser, ou Glasser, eu não sei bem a pronúncia. Mas eu quero dar referência em primeiro lugar aqui, antes de a gente começar a falar, o que disse. Então o Dr. William, vou chamar de Dr. William Glasser, nasceu em 1925, morreu em 2013, há pouco tempo, 88 anos. Ele foi um psiquiatra americano que teve suas teorias aplicadas também na educação. Então, por que me interessou isso? Porque olha só o que ele faz. Eu acho que antes de eu passar uma teoria, antes de eu passar um modelo, antes de eu passar uma conta para ser feita, né, eu acho que antes de qualquer coisa, o ensino-aprendizagem ele é importante. Se a gente captar essa informação, a técnica, o conteúdo, vem de graça, né? Então ele diz que o processo de ensino-aprendizagem, para que seja assertivo, não se deve limitar à memorização. Óbvio, né? A gente já sabe isso desde quando nasceu. Não sei se nascemos, mas a gente já sabe de um bom tempo, né? A maioria dos alunos, ou a maioria de nós, vamos chamar assim, esquece rapidamente os conceitos após a aula. Em vez disso, Glasser, chamado de Glasser, sugere que os alunos aprendam efetivamente com o professor. Que bom! Está aí a minha importância. Pelo menos eu não vou perder meu emprego tão cedo. Isso é uma coisa boa. Mas está aqui a palavra mais importante, que no meu caso é possível fazer isso, né? Então eu não quero dizer que tudo é prática. Tem uma parte filosófica que é importante repensar, e nem tudo é prática, né? Mas o mundo é dividido entre filosofar, pensar e diga o seguinte, e bota na prática, que não é fácil as coisas. Então, através da prática. Então, eu quero dizer que eu tenho a sorte de pegar essa disciplina e dizer para vocês o seguinte, que a nossa disciplina vai ser extremamente prática e real, ou seja, com exemplos da realidade, o qual eu trabalhei a minha vida quase toda na parte prática e aprendi bastante. Eu quero repassar uma parte para vocês disso aí, né? Então, aquilo que algum dos alunos falou lá, que falta mais prática, que o professor tem que botar a mão na massa e tem que ajudar os alunos a botar a massa, eu acho que é importante. Então, eu não digo, repetindo, não digo que tudo é teórico, mas no meu caso eu tenho a felicidade de poder exercer essa atividade na prática. Tá? Então, olha só, o William Glasser eu peguei essa informação esse semestre passado e queria discutir com você, discutir não, assim, só demonstrar para vocês agora alguma coisa aqui, ó, que às vezes seria a pena a gente imprimir e carregar no bolso isso aí, porque é uma coisa interessante, né? Todo mundo já escutou isso, eu pergunto se a gente faz isso. Vou só dar um pequeno exemplo. Vou dar um pequeno exemplo, óbvio, que é se tratando em prática. Eu pergunto quanto de nós, quando vai fazer uma viagem longa, vamos supor para o exterior, se planeja, se prepara, lê, entende, procura entender os povos, ou a cidade em que vai viver, fazer um planejamento. A gente não faz isso, né? E quanto a gente perde por isso, né? É cansativo, não estou dizendo que eu também faço, não, sabe? Eu faço às vezes metade disso, mas eu digo o seguinte, a gente perde boas oportunidades e poderia economizar um pouco mais se a gente investisse num tempo de planejamento. Bom, mas essa pirâmide diz aqui, que não é um dado científico, é uma pesquisa, né? Principalmente quando se trata de pessoas, eu faço uma pesquisa hoje, vou fazer uma pesquisa amanhã, aí já dá um pouco diferente. No caso, quando a gente faz pesquisa com pessoas, o que é científico é o processo. Então eu tenho que repetir o mesmo processo. O resultado consequente vai ser um pouco diferente. Então é diferente das ciências exatas, até mesmo às vezes não é exata, mas a medicina, que era conhecida como científica, quando eu repito
a minha pesquisa e ela dá quase sempre igual. Quando se trata, engenharia também é assim, né? Quando se trata de ciências sociais, nós temos que procurar desenvolver uma pesquisa. A pesquisa, o processo tem que ser científico e os resultados ficam no segundo momento. E que a gente vai acompanhando esses resultados aí ao longo do tempo, em função do povo, do país, da cultura, isso tudo influencia. Bom, mas, não querendo me alongar, observem aí, né? Quando a gente lê, olha só o quanto a gente absorve de conhecimento. Só escutar, só ver e ouvir. Aí começa um percentual extremamente importante para a gente. 70% quando discutimos com os outros. No sentido seguinte, quando a gente procura manter um relacionamento, procura conversar, tirar nossas dúvidas, o grau de aprendizagem realmente aumenta. Então, conversar, perguntar, pedir que eu repita, muitas vezes quando não entendeu, relatar, né? Então, são todos verbos aí importantíssimos que faz com que o ensino-aprendizagem se torne mais efetivo, né? E aí a gente vai entrando aí num lado cada vez melhor, né? Tá aí, ó, 80% chegou naquela fase, né? Naquele item aonde eu queria chegar. Então, quando a gente explica, passa a teoria, não entendeu, pergunta, a gente faz os exercícios, olha o quanto fica retido. Então, eu me sinto muito contente, muito feliz e tenho essa oportunidade, que a nossa é bem exatamente isso, né? Quando a gente bota a mão na massa, e eu digo o seguinte, ao final da nossa avaliação, quando eu digo para vocês, e que a gente vai rever esse quadro outra vez, a gente vai dizer, vamos supor, a minha média foi 6,5. Então, provavelmente, eu devo ter usado esses outros itens aqui e não me aprofundei nesses demais. Ou quando a gente... mas eu tentei fazer exercício, mas não fez de forma que procurasse entender, né? E uma outra coisa que aqui não vai dar tempo, né, mas que é muito interessante, é quando a gente tem uma absorção de 90%, é quando a gente procura ensinar as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente diz assim, eu sei fazer, mas eu não sei explicar. Vocês já escutaram isso? Então é porque o entendimento não está completo, né? Ele sabe para ele, mas não sabe muito porquê, como é que ele chega lá. Quando a gente explica isso para uma pessoa, né, eu acho que aí a gente entende mais. É o que acontece comigo, né, ou com os professores. Eu tenho certeza que depois que eu comecei a dar aula, eu aprendi muito mais. Porque muitas vezes eu fazia de forma... Estava no meu subconsciente, fazia, mas, na verdade, às vezes eu não sabia nem como explicar. Depois, quando eu tive que me esforçar a fazer esse exercício, não, eu tenho que fazer com que os participantes, os alunos, os acadêmicos entendam. Eu aprendi, né? Tem uma frase, eu não sei se é certo, que eu me lembrei agora de Einstein, que é muito importante, bem relacionado a isso, eu não sei se vocês me corrijam, assim, que ele diz o seguinte, que mais ou menos assim, que a gente só entende quando sabe explicar. Mas é um pouco mais longo esse ditado dele, né? Que é alguma coisa assim, quando a gente pega alguma coisa complexa e consegue transformar de forma simples, né, é quando a gente realmente entendeu. E isso não é muito fácil. Mas, essa ideia que eu quero dar do Einstein, não sei se é bem essas palavras que estou falando, mas gravita nesse raciocínio dele, assim, né? Que foi ele que falou, muitos já falaram sobre isso, mas ele que foi o pai desse ditado aí. Aí vocês dizem, né? Pois é, professor, mas isso aí é o óbvio. Ok, mas o óbvio a gente não faz, né? Então, por que eu estou passando isso? Quero mostrar que gente que tem... que se preocupa principalmente com o ensino-aprendizagem,
ele procura estudar essa área e ver qual é a melhor maneira de passar. Eu tenho esse que o último que eu estou passando agora foi do semestre passado, que eu peguei e eu coloquei mais uma referência. E esse aqui eu já venho repetindo ele a semestres anteriores, então eu fiz uma comparação apenas de curiosidade. Quem é que escreveu isso aqui? Aí ele falou, ele foi americano, né? Gleiser. Essa Candice aqui, ó, a Candice Steffen, né? Então, taxas de aprendizagem conforme mais ou menos o mesmo raciocínio. Ela é uma psicóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, brasileira, especialista em neuropsicologia. Então, é uma pessoa importante, também não é nada científico, mas ela praticamente diz a mesma coisa. Então, ela fez essa pesquisa e não vou repetir, mas basicamente é a mesma coisa. Só vou ter uma segunda referência. Se eu tiver uma terceira, eu também vou colocando para a gente ver. Os percentuais são mais ou menos a mesma coisa, né? Leitura, audiovisual. Bom, aonde que a gente começa a focar? É aquele negócio, né? É aprendendo, fazendo, botando a mão na massa. Então a gente tem um índice de aprendizagem aqui bastante interessante. E, quando é possível em algumas disciplinas, é quando o professor pede, né, o instrutor, o monitor, sei lá, quem estiver ministrando, até o próprio aluno, quando vai fazer uma apresentação, quando ele se imbui de querer fazer um trabalho correto, né, ele tenta explicar para uma pessoa. Então ele vai, além dele, vai levar um tempo para entender e vai levar um outro tempo para como é que eu vou explicar isso aí. E nesse exercício, aonde que vem o aprendizado, né? Outra coisa que me lembrou na vida prática sobre as pessoas que hoje o Alzheimer é muito comum nas pessoas idosas, né? Porque estão vivendo mais, e alguém diz, tem que fazer exercício, tem que ler, etc. E me chamou a atenção um cientista que falou a leitura, e para nós, serve para nós, que graças a Deus ainda estamos bem, é a leitura ativa. Então, me chamou muito a atenção isso. Quando eu leio e fico só para mim, eu tenho um nível de aprendizado X. Quando eu entendo aquilo, quando eu leio aquilo ali e tento discutir ou passar, seja coisa simples, uma reportagem, explicar para uma pessoa, debater com a pessoa, o nível de aprendizado e o exercício mental é muito maior. Então não basta eu ler e ficar para a gente. Eu tenho que ler e tentar conversar com outra pessoa, discutir. Se é política, eu li um determinado assunto, Paulo Guedes falou isso, o que você pensa? Então, né, puxa o assunto, além de se transformar numa pessoa mais culta, né, só uma pessoa mais culta, ela faz efetivamente o exercício mental. Então, antes da gente entrar no plano de ensino, né, vai ser rápido, né? Mas eu queria primeiro passar, eu acho que essas informações são bastante úteis, bastante úteis aí. Se alguém tiver alguma ideia, alguma discussão, pode se pronunciar, discutir, falar. É importante sobre isso, sobre alguma experiência de vocês, realmente é isso ou não é isso, eu não concordo nada com isso. E, bom, enfim, está em aberto. Eu sei, isso, Natália, a gente concorda, eu também concordo, mas você faz, eu digo, não faço em 100%, mas é um exercício para o resto da vida da gente. Quanto mais nós nos prepararmos, a princípio os resultados são melhores. Se não se preparar, é pior ainda. O preparo também, ainda assim, não é totalmente suficiente. Existe revés da vida e a gente se depara com isso, né? Mas eu digo o seguinte, que é uma ideia, que é um procedimento a gente perseguir. Ok. Eu vou continuar de baixo para cima do nosso plano de ensino, porque nós temos bastante coisa. Para discutir. É importante eu passar as regras do nosso jogo sobre avaliação, sobre o que a gente vai estudar.
né? Então a gente vai ter que, a gente é obrigado a passar por isso, não tem como, né? E eu acho que está registrado aí, vocês utilizem o plano de ensino, porque o que acontece? A gente às vezes investe o tempo falando aqui, aí o que acontece? Ah, professor, quando é que eu tenho que fazer tal coisa? E se eu não puder fazer isso, aí eu vou repetir, está lá no item 7.2 do plano de ensino, etc. Então isso aí é uma cartilhazinha pequena, no caso aí tem 7 páginas, mas de conteúdo mesmo deve ter umas 2 páginas, que a gente deve ter isso na cabeça para a gente não minimizar eu chamo de ruído de comunicação ou problema, né? Então deixa eu continuar aqui, vou passar para um slide anterior aqui, que é sobre a bibliografia. Opa. Que é a bibliografia. Então, eu quero dizer para vocês, hoje em dia está difícil, está caro comprar o livro. Vocês observem aqui que a minha bibliografia são esses 2 livros aqui, principalmente o número 1, é o que eu uso, é o nosso livro-texto, que é Finanças Corporativas e Valor, está na 7ª edição. Desculpa. E esse é o nosso, eu me baseio exatamente nesse livro. E complemento com os demais e um pouco com a vida prática, né? Eu sei que para ter os livros agora, biblioteca fechada, não sei se está fechada, se continua fechada, mas não está fácil. Mas eu também tivemos sorte, e nessa pesquisa a gente conseguiu, né, o Assaf Neto, esse mesmo que eu estou falando, Alexandre Assaf Neto, Finanças Corporativas, 7ª edição, de forma digital. Então já disponibilizei lá para vocês que o livro, que deve ter aí umas 700 páginas, é um livro caro, né? Mas para quem vai seguir a área financeira, vai ser extremamente importante, sugiro que tenha, ele é bastante prático, muito bom, eu acho. E a gente tem a oportunidade de ter ele de forma digital, um livro caríssimo desse, e que está à disposição de todos nós. Onde está? Está lá no Moodle, está à nossa disposição. Então, além das minhas informações, se vocês puderem completar com a leitura dos capítulos que eu vou passar para vocês, eu retirei dali, então, quem sabe o autor, ou com certeza o autor, pode entrar num detalhamento e pode esclarecer o que às vezes fica meio obscuro. Tá? Então, o que é importante disso aqui é a nossa bibliografia digital, que é exatamente o livro-texto que nós utilizamos. Certo? Vamos mais um pouquinho. Bom, o que a gente vai falar sobre conteúdo programático? Quero dizer para vocês que, a princípio, eu procurei representar e colocar e explicitar toda aquela intenção que eu pretendo fazer num cronograma. Mas também está lá escrito no plano, nosso plano de ensino, que ele é possível de mexer. Então, o que aconteceu, até uma experiência que eu quero passar para vocês no semestre passado. Ah, professor, eu não assisti a sua aula porque ali dizia que era assíncrona. Só que, como eu estou em contato sempre com os participantes, com os alunos, eu disse na aula anterior, por o conteúdo às vezes não ficar claro, ou eu tive que explicar mais para algum aluno, e aí a gente não acabou o conteúdo, eu disse, olha, nós vamos usar a nossa aula assíncrona para terminar o nosso conteúdo. Embora eu disse, está lá gravado, você pode aproveitar. Ah, mas estava lá no conteúdo programático. Ok. Está lá no cronograma. Ok. Tudo bem, existe um cronograma, mas vocês sabem, é um projeto, é uma ideia, e quando a gente cai na vida prática, nem sempre as coisas acontecem. Eu tenho praticamente seguido quase a contento o que está, datas e etc. Né? Mas eu quero dizer para vocês que são estimativas, são projeções. Não se fiem no cronograma totalmente. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte,
sempre consulte um aluno, sempre consultem o Moodle, que eu posso botar olha, aquela aula assíncrona ali, ela é síncrona, mas, sabe, a rede que hoje, que é muito comum entre nós, aí o WhatsApp funciona muito entre os colegas, né, ou outro instrumento. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, tem uma informação, ajuda bastante, é uma noção, mas isso é um planning, é um planejamento, né? Então, por favor, eu não queria dizer, mas está lá, e se achar, eu perdi tal conteúdo, embora esteja gravado, mas a gente, né, está lá, mas é passível sempre de confirmação, tá certo? Está lá organizado, a gente tem uma noção, olha, por exemplo, vamos falar uma coisa que já nos interessa bastante. A avaliação, 20 de julho. Ok, 20 de julho. Aí, vamos supor que não aconteça. Pode não acontecer 20 de julho, por quê? Porque, de repente, eu tive que explicar mais. De repente, o conteúdo não foi o suficiente, a explicação não foi suficiente. Eu achei que vocês não estavam preparados, vocês por algum motivo também não estavam preparados. Aí a gente procura entrar num acordo, dizer, bom, quem sabe a gente faz dia 22, ou quem sabe a gente até antecipa. Professor, mas estava lá marcado, eu marquei a minha viagem, etc. Tal. Eu digo, eu sinto muito. Então esses são os problemas que acontecem, né? Então, vamos chamar assim, vamos exemplificar na nossa vida. Esse cronograma é a teoria e a nossa atividade é a prática. Nem sempre as duas, a gente procura se aproximar, né? Então a gente tem uma noção, sabe por onde está caminhando, mas vamos averiguar. Não é isso? Tá certo? Então isso do cronograma está lá explícito, tem lá o que é síncrona, assíncrona, mas eu quero dizer para vocês que sempre consulte o colega, etc., para não ter problema. Eu fiquei triste em ter que, né, eu perdi uma aula, mas eu não queria gravada, sabe? Aí eu queria evitar esse tipo de desconforto para mim. Eu não gosto, eu não gostaria. Aconteceu, mas assim, e ainda está escrito ali no nosso cronograma que é passível de correção. Perfeito? Óbvio, sei que vocês estão cansados de falar, mas eu sou obrigado a repassar isso aqui para que vocês tenham em mente o que a gente vai debater. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Sistema de avaliação. É importante, né? Então, o sistema de avaliação. Nós faremos 3 avaliações, todos eles com peso 1, né? E que naquelas datas ali previstas, né? O que eu frisei aqui de interessante? Essa parte do regulamento aqui vocês podem ler depois sozinhos, mas vocês já sabem disso. Mas deixa eu ver aqui, o que aqui, então, a princípio, são 3 avaliações. 3 avaliações, tá certo? Mas tem uma coisa importante aqui, O aluno que, por motivo de força maior, deixar de realizar uma das avaliações, deverá formalizar ao professor da disciplina por via e-mail, Moodle, a sua justificativa. Avaliação não realizada e devidamente justificada pelo aluno, chamada de prova de segunda chamada, será recuperada após a última avaliação do semestre, antes da prova de recuperação final, REC. O aluno terá apenas uma data para a prova de segunda chamada e de recuperação conforme estipulado no cronograma no item 8 do plano de ensino. O que eu quero dizer isso em palavras amigáveis? É que assim, pode acontecer o aluno por algum motivo, aquilo que eu digo, olha, ele trabalha, a empresa é rígida, ele se programou, e aí, por algum motivo, foi alterado, e a gente vai... então eu perdi. Então, o que vai acontecer? Ele vai justificar que não pôde fazer a prova, e nós vamos ter como nós temos a semana
a semana da REC, nós vamos ter a semana da prova de segunda chamada. Então vai ser feita lá na última. Ah, que bom, eu não estudei, então eu tenho a segunda chance. Eu não diria isso para vocês. Eu alerto que é o seguinte, o ideal é evitar de entrar na prova de segunda chamada. Por quê? Vocês vão convir comigo que não é justo eu fazer uma prova igual, embora tenha o mesmo nível de dificuldade, mas ela vai ser uma prova diferente, né? E um pouco mais apimentada. Por quê? Ah, isso é um castigo? Não, não é um castigo. É que todos tiveram oportunidade, em 45 dias, que a gente vai, em média isso, de estudar, fazer a prova, e às vezes não ficou bem absorvido, e aí ele enfrenta, em vez de tirar 10, tira 7. E esse que não fez a prova vai ter o semestre inteiro para fazer e se preparar melhor. Então eu tenho que ser mais exigente. Tá, e por que foi colocado então dessa forma? Bom, foi colocado porque assim, ó, entra naquela parte de organização, de disciplina. A minha prova eu não digo assim, ó, antigamente quando era ao vivo lá, eu dizia, ó, senta aí na cadeira um dia depois e faz uma prova horrível. Não. A prova será ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo, a mesma preocupação, a mesma consideração com vocês de uma prova real e que será feita. Então, ele vai ter um tempo para fazer direitinho, mas a prova vai ter um rigor pedagógico igual aos demais. Tá? Então, não vai ser assim feito, toca a si mesmo. Não, não é. Está aí uma das características minhas da organização. Certo? Por isso que eu coloquei ali. Sempre tem dado certo, né? Todos têm gostado, não teve nenhum problema, né? Do que eu jogar uma prova 3 dias depois, eu acho a maior injustiça isso, né? Não é bem assim, né? Prova igual e tudo, etc. Tá? Então é uma coisa importante. Então não se esqueçam, espero que não aconteça, mas se acontecer, tem que estar previsto, vocês justifiquem, mandem um e-mail para mim. Antigamente, lá na vida online, na vida prática lá, ia na secretaria, tinha que fazer um documento na secretaria, até poderia ser feito na secretaria, ver o chefe de departamento ou coordenador lá do curso tem que aprovar e tem um trâmite burocrático. Em função da pandemia, eu vou eliminar, vou confiar em vocês, o que vocês me disserem, eu vou assinar embaixo, acreditando no que vocês estão falando. Então, é uma contribuição pelo fato pandêmico aí, certo? As outras vocês já conhecem, o aluno com frequência mínima, média. Se vocês já sabem, deixei registrado. Aqui, ó, procedimentos para a realização das avaliações. Acho que interessa a vocês, né? Então, a gente vai disponibilizar a prova via e-mail, está aí esse meu e-mail que eu tenho colocado, no dia e hora da nossa disciplina previsto no CAGR, conforme o cronograma no item 8. Né? Lembrando que esse cronograma pode estar alterado. O aluno terá 2 horas para a realização da prova, mais 30 minutos. Né? E eu botei 2 horas aqui, e eu falei em 3 horas. Tudo bem. Espero que vocês tenham que contribuam bastante com as nossas aulas e a gente possa chegar aumentar mais 30 minutos aí, se for o caso, né? Mas dentro de um regulamento assim previsto, estudado e a forma como eu faço a prova, 2 horas é mais do que suficiente e mais 30 minutos. Mas geralmente eu tenho cedido aí para 3 horas. Né? Então a pessoa tem 2 horas e meia, então tem 2 horas e meia e mais 30 minutos para devolver. Eu acho que está mais do que o suficiente. Né? Então, previsto 2 horas, mas na prática eu flexibilizo aí mais 30 minutos aí para todos nós. No caso do cronograma, eu fiz um item especial aqui, porque as datas previstas no cronograma poderão ser ajustadas conforme a necessidade pedagógica.
E para responder lá para o, não lembro do nome, mas para aquele nosso colega que escreveu, que teria mais aulas assíncronas, mais aulas síncronas. E eu fazendo aqui, consta no cronograma 44 horas de aulas síncronas e 28 de horas assíncronas. Então, confirma aquilo que ele falou, né? Praticamente 25%, eu acho. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Deixa eu só fazer uma continha aqui, só para ficar mais fácil, que assim para meio... Vamos simplificar. Minha vida é simplificar a vida de vocês. Então vamos ver aqui 28. Então, olha só. 38%, né, vai ser aulas assíncronas. E 61% vai ser... Então, muito mais da metade eu vou estar em contato com vocês. E essas aulas assíncronas, eu considerei o quê? As 3 horas de prova de cada avaliação que a gente fizer. Então, são 3. Então, vocês imaginam que praticamente eu vou estar junto com vocês, né? Porque, olha só, 3 horas de prova, certo? Vezes 3, 9. Dessas 9 aí, a gente tem 6 capítulos. Cada capítulo eu dou um espaço para vocês fazerem o exercício. Então, praticamente, essas aulas assíncronas é para vocês, aquilo que eu falei no início, respirarem e fazerem a avaliação. Não é para encher vocês de conteúdo ou de trabalho, não. É justamente o tempo para vocês resolverem, seja na avaliação, seja no exercício. Então, eu acho que fica bom. Vocês vão ver que a carga é bastante... Eu até diria que ela seria leve. Eu consideraria como leve, né? Não diria nem mediano, eu acho leve. É a necessidade que exige que a gente tenha uma aula assíncrona, mas que é para dar uma respirada. Alguma dúvida no que tange aí a nossas avaliações? Acho que não, né? Pelo menos eu procurei deixar tudo escrito aqui. Vamos ver aqui mais um pouquinho para frente, para nós acabarmos. Vamos ver aqui, ó. O que falta aqui? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Metodologia do trabalho. Então, aquilo que eu disse para vocês, né? Eu vou dialogar bastante com vocês, eu vou procurar dar exemplos práticos, que esse é meu diferencial. Vou incentivar a fazer o exercícios voltado ao mercado, isso vocês vão ver só, eu não dou exercício acadêmico, né? E é importante aqui, ó, tem um item aqui bastante interessante, que é o uso da KB12C, principalmente quem vai trabalhar no mercado. Quem for trabalhar no mercado, é bom que vá se acostumando a usar a 12C. Eu vou poder explicar cada exercício que a gente fizer e que precisar, quando precisar usar, nem sempre a gente vai precisar usar HP, eu vou poder ensinar. Eu faço aquele roteirozinho da HP para ser aplicado, vai ficar mais fácil. Então é um momento de estar bem atualizado, né, vamos chamar assim, com a atividade da vida prática. Obviamente que além da HP12C, quando o sistema é muito complexo, principalmente em bancos, tudo, o cálculo de vendas, etc., existe um sistema no próprio micro que a gente joga as informações e ele já sai pronto. Mas vamos aproveitar a oportunidade de entender um pouquinho a 12C. Ah, mas é preciso comprar? Não. Eu tenho a minha, eu baixei no app aí, né? Tem gratuito, a gente pode usar HP no celular aí gratuitamente. Então, assim, ó, é claro que eu vou dar as fórmulas, obviamente, né? Mas quem puder utilizar é um plus, no sentido de quem gosta de finanças, quem está ali eu vou seguir o caminho das finanças, então eu vou usar a HP12C. Tá? Então eu convido, eu sugiro, vocês vão ter oportunidade, eu vou colocar, não serão todos os capítulos, ninguém vai dominar toda a máquina, mas aquilo que for preciso eu vou passar o roteiro, o que é
o que é necessário ali e ele se torna muito fácil. Então, sugiro que quem quer usar e quem quer aprender um pouco mais, já vai utilizando, vai trazendo para as nossas disciplinas que a gente vai usar. Nos primeiros capítulos, né, no primeiro e segundo capítulo, a princípio ela não tem uma utilização, pode ser feito com qualquer máquina. Mas quando a gente for para o capítulo 3, que é o custo médio ponderado de capital, dali em diante já começa, ela tem assim programas que nos ajudam a calcular e que facilita bastante. Então, quem quiser pode se apropriar disso aí, não precisa comprar, ou pede às vezes para um colega para usar o semestre, ou utilize, né, no nosso iPhone ou no nosso fone, nosso telefone. Bom, eu quero dizer para vocês que em termos de regras, assim, né, que eu queria passar para vocês, ela está, eu acho que está bastante exaustivo. Penso que vocês deveriam ler um pouco mais, e se por acaso eu deixei passar alguma coisa, ou agora temos tempo suficiente ainda para tirar alguma dúvida, é simplesmente perguntar e a gente pode aproveitar e discutir. Para terminar, vocês observem que a gente tem aqui o conteúdo da disciplina aqui. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, não vou cansá-los mais, mas eu só vou dizer para vocês uma coisa. Né? Está ali meu nome, meu e-mail para nós entrarmos em contato. E eu quero dizer para vocês o seguinte, só dar uma pequena pincelada, antes de falar em objetivo, em meta, assim, coisas simples assim, eu queria falar no conteúdo programático e ratificar e confirmar se, só uma palhinha, só para mostrar para vocês que aquilo que eu vou fornecer para vocês será útil, principalmente quem vai seguir a área financeira e quem quiser montar o seu próprio negócio. Então, quando eu falo no capítulo 1 ali, Considerações Gerais sobre a Administração Financeira, eu vou usar conceitos e linguajar que a gente costuma utilizar nas finanças. Eu vou deixar registrado para vocês. Então, são informações como taxa mínima de atratividade, como custo de oportunidade, como taxa interna de retorno. Então, são conceitos que a gente usa no dia a dia e que não é para ser decorado, é só relembrar, para dar uma pincelada sobre isso. Né? Então, uma noção sobre a administração. O porquê da gente estar estudando finanças corporativas, o porquê estar estudando. Então, essa parte é bastante teórica. Vou informar também o objetivo da administração financeira, um dos pontos mais importantes para vocês. Então, eu vou só dar, não vou encher vocês de teoria, mas eu pincei conceitos que a gente vai usar, que a gente usa no dia a dia e que a gente vai usar no decorrer dos nossos programas, dos nossos conteúdos, e que vai ficar fácil. Quando a gente esquecer, a gente volta lá. Porque às vezes a gente deixa de entender alguma coisa por falta de um conhecimento do conteúdo. Aí no segundo capítulo, embora tenha assim, a informação assim, técnica, né? Desempenho operacional e alavancagem financeira, isso nada mais é do que eu quero passar para vocês no segundo capítulo. É aquele negócio. Eu, quando me proponho a fazer algum negócio na minha empresa, por exemplo, eu tenho um pequeno negócio, e me proponho a fazer alguma coisa, eu quero saber se eu estou ganhando dinheiro naquilo que eu me proponho a fazer. Ou seja, eu estou tendo lucro naquele objetivo. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa que seja de livros. Então você vai tirar os seus recursos
de alguma forma, onde está aplicado e tentar aplicar nesse novo negócio. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo? Esse tipo de aplicação, que é no empreendimento de livros, ele está sendo mais rentável do que onde você tirou seu dinheiro? Então é isso que eu vou explicar. Eu pergunto para vocês se isso aí, para um investidor, ou mesmo que eu não vá abrir uma empresa, trabalhe na área de planejamento financeiro, se o diretor pergunta se a atividade da empresa o qual estou trabalhando, neste período, ela está atingindo o objetivo fim da administração financeira, que é maximizar os seus resultados. Então, esse capítulo é só mostrar uma técnica para saber, não, eu estou ganhando dinheiro com isso, eu não estou ganhando dinheiro com isso. Então, isso é embora esteja ali um monte de informações conceituais, mas o capítulo 2 é o seguinte, eu ganho dinheiro com o meu empreendimento, ou a empresa do trabalho está ganhando dinheiro naquilo que faz, naquilo que se propôs a fazer. Porque quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, provavelmente o rendimento, o retorno é maior daquilo que a gente já tinha. Bom, feito isso, eu vou para uma segunda informação. Quanto me custa para eu poder ter quanto vai me custar eu ter esse produto no mercado? Que é o custo total de capital, o custo médio e ponderado de capital. Porque eu vou precisar captar. Eu tenho meu dinheiro que eu coloquei, provavelmente eu precise de algum recursos de banco, né? Aí eu pergunto, todo esse meu esforço aí, aí eu vou traduzir isso em taxa, quanto isso me custa? Por que essa informação é importante? Porque eu vou poder fazer a comparação do capítulo anterior. Puxa, eu estou tendo um rendimento com aquilo que eu me propus a aplicar. E isso está me custando tanto? Então, eu preciso melhorar? Eu estou bem na foto? O que eu quero dizer? Primeiro, o primeiro capítulo vai me dizer o retorno que eu tenho, quanto eu estou ganhando. O outro, quanto está me custando. Então, eu vou transformar em taxa. Eu estou ganhando 20% ao ano e isso está me custando 10%. Então, o meu lucro é de 10%. Mais uma vez, faço uma pergunta para vocês. Isso não é importante a gente saber? Vou para o outro capítulo, eu vou aprofundar. Tudo bem, eu sei o custo. Agora é o seguinte, eu sei que o custo de capital é uma composição média entre capital próprio e de terceiros. Eu vou estudar a estrutura de capital, eu pergunto, quanto então eu devo colocar de capital próprio ou de terceiros? Então esta composição, este equilíbrio, a gente vai dizer. Porque é o seguinte, eu estudando essa composição, eu posso melhorar mais a minha rentabilidade. Talvez a minha empresa esteja carregada de capital de terceiro ou carregada de capital próprio. Isso tem todo um custo que eu vou explicar para vocês. Então, primeiro eu sei o custo, quanto está me custando. Segundo, eu posso melhorar? Então, essa composição, não, eu preciso diminuir terceiros e aumentar próprio, ou vice-versa. Diminuir próprio, aumentar terceiro e assim vai. Isso é extremamente importante para quem trabalha na financeira, na área de planejamento. E aí, o capítulo 5 por exemplo, é o bolo, é a cereja do bolo. Avaliação de empresas, extremamente importante no mercado e que muita gente ganha dinheiro com isso, as empresas de consultoria. É saber o seguinte, feito tudo isso, estou ganhando dinheiro com a empresa. Quanto está me custando? Que composição eu estou escolhendo? A melhor composição para a empresa. Aí eu pergunto, se eu quiser vender minha empresa ou quiser comprar uma outra empresa, quanto que ela está valendo? Então a gente vai descobrir o preço dela. Então isso é um conteúdo extremamente atual. Eu conheci o chamado que a gente chama, que você talvez tenha ouvido falar, em valuation, né? Que é determinar, precificar, dar o preço à empresa. Usado muito na área de mercado de capitais, dar o preço das ações. Né? Aqui a gente vai estudar empresas, a mesma coisa. Né? Então, eu vou mostrar para vocês um método de como calcular o preço da empresa. E por último, a gente fecha com a análise econômica e financeira, que é a aplicação de conteúdos como valor presente, você já estudar isso em matemática financeira, para saber, além do preço,
além das minhas atividades, quanto está me rendendo. Tudo isso para quê? Para que eu possa medir que atitude eu devo tomar para o futuro. Então, são conteúdos, né, extremamente práticos e úteis para a vida prática. E por último, né, aí ele completa com: é dada a nossa ementa, é dado o nosso... Eu vou tirar isso aqui, vocês podem olhar depois. É dado, deixa eu diminuir aqui. Então, aí, qual que é dada a ementa, que na verdade é o resumo desses conteúdos que eu falei, e depois é dado qual que é o objetivo geral. O objetivo geral do nosso conteúdo é tentar maximizar o resultado das empresas no longo prazo. Porque vocês tiveram no semestre passado Administração Financeira 1, que é estudo de curto prazo, né? Administração financeira de curto prazo. Basicamente, estudaram os recursos disponíveis de curto prazo necessários para a liquidação das suas dívidas num pequeno prazo. Agora vocês vão estudar a Administração Financeira 2. O que é a Administração Financeira 2? É um estudo mais a longo prazo, é um investimento a longo prazo. É a mesma coisa do que dizer o seguinte, né, para vocês. Né? Primeiro, eu preciso de dinheiro para comer. Andar de ônibus, cortar cabelo, passear, curtir, ir a uma festinha, que é lazer, uma balada, etc. Eu preciso ter isso aí no dia a dia. Além disso, eu preciso me programar para o futuro. Não necessariamente só em dinheiro. O curso que vocês estão fazendo, vocês estão se capacitando, é um investimento que exige dinheiro também, mas a longo prazo. Né? Vocês imaginam se vocês não cuidarem do curto prazo, sentar nos bancos escolares, não ter micro, não ter condições de comer, ir com fome para a sala de aula. Então, primeiro, vamos pagar nossas dívidas, vamos nos manter, vamos manter em equilíbrio, vamos manter em condições de funcionamento, e agora nós vamos pensar no longo prazo, né? Que a gente não pode viver só no dia a dia, tem que se planejar. Então essa é a divisão, né? Que foi feito com o professor André, provavelmente, e agora vocês vão ter comigo. Então o objetivo, na verdade, é tentar maximizar os seus recursos no longo prazo. E o nosso foco vai ser estudo em empresas, que é o nosso curso que pede. E quais que são os objetivos específicos? Como é que eu resolvo isso? Apresentando para vocês métodos, modelos, ferramentas que possam nos informar para saber em que situação nós pisamos, em que condições nós estamos andando. Então esse vai ser o nosso bate-papo daí para frente. Então, no nosso segundo encontro, a gente vai começar com o capítulo 1, que ainda é um pouquinho mais teórico. Eu disse para vocês que é sobre considerações da administração financeira, que a gente vai poder trocar algumas ideias. Mas, em suma, esse aí é uma pequena pincelada, uma pequena palhinha aí, que a gente vai dar no semestre. Queria escutar de vocês aí o que vocês podem contribuir, o que a gente pode melhorar. Está aberto aí. Eu vou aproveitar e fazer a chamada. Como é que eu faço a chamada, a frequência, né? Eu vou selecionar aqui e vou gravar todos os usuários que estão logados. Alguns, eu digo assim, na verdade, pode ser que alguém logou e foi pegar um sol na praia, foi dar uma caminhada. Paciência. É a decisão de cada um. Então eu vou clicar aqui sempre vou fazer isso, provavelmente no final, né? Vou salvar os nomes dos que estão participando, dos que estão logados, e é assim que eu vou fazer a presença para vocês. Tá? Eventualmente, mais para frente, né, quando a gente tiver conversar um pouquinho, eu às vezes faço uma enquete, né, porque às vezes os que estão logados não é o que vão responder na enquete.
Então faço uma enquete aí. Quem está presente em sala de aula? Sim ou não? Aqueles que apertarem sim, eu sei. Então, às vezes, já aconteceu. Eu sei que não vai ser o caso de vocês. Mas, por exemplo, hoje tem 15, nós temos 17 alunos. Então, eu não sei quem não veio hoje, mas veio 95%. Ah, o Frégio está aí, depois eu queria só falar com ele um pouquinho. E então tem que. Tá bom, tem 17 alunos, então vamos ver aqui, ó. São 15 alunos, 17, então nós temos 88%. Excelente, espero que continue assim. Se estão me assistindo ou não, eu não vou, vocês já são adultos, estão na sexta fase, serão meus colegas de trabalho daqui mais alguns semestres aí, e eu vou tratar vocês como profissionais. Tá certo? Ah, sim, lembro da Maria Regina, que ela foi ao dentista, infelizmente não pôde, está passando, não está bem e foi lá. Então, olha só, 16, falta um só. Então, o maior prazer do professor é quando a gente tem a sala cheia, né? Possa não estar falando aqui só, às vezes eu sou obrigado a gravar sem ter um aluno. No EAD é assim, né? Gravo no seco, assim. Não é fácil, não é fácil. Enfim, eu só queria terminar com vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Queria só dar os parabéns. Professor, eu começo o estágio às 12 horas, daí terei que sair um pouco. Não tem problema, tudo bem, sem nenhum problema. Eu já cliquei, já gravei, tá? Sem nenhum problema, Cauã. Fique à vontade. Eu já vou terminar também, né? Eu queria falar com eu estou curioso e dar os parabéns primeiro, as boas-vindas, né, para um aluno internacional muito bacana. E eu queria em primeiro lugar saber como é que eu vi o nome, é um nome bastante grande, interessante, por isso que eu gosto de a gente estar lidando com situações diferentes, né? Como é que ele gostaria, como é que ele é chamado? Aqui no Brasil nós chamamos nome de guerra, né? Então, o meu também é um pouquinho longo, é Marcos Vinícius Andrade de Lima. Eles chamam de Marcos Vinícius e assim lá entre os professores, lá, ainda me chamam de MV, que é para não ter que falar Marcos Vinícius. Então, muitas vezes eu sou conhecido tanto que é de apelido. Assim. E eu pergunto, né, Cédio, que ele pode ser... Eu queria que escutar a tua pronúncia. Né? Pode ser Ceido, Cédio, é isso que eu queria saber. Tudo bem, vou chamar de Cédio. Mas eu queria escutar a tua pronúncia. Qual que é a pronúncia? Eu acho mais simples falar Frejus, não sei se é Frejus ou Frejus, eu não sei. Eu queria escutar de ti qual que era a pronúncia para eu falar corretamente. E eu já soube da tua colega que tu és do país, eu tinha anotado aqui, país de Benin, né? Alô, boa tarde, professor. Isso, tudo bem? Eu queria saber a tua pronúncia. Bom, eu sei que é o primeiro nome, mas como que eu chamo? Isso. Tá, é Cedido. Cedido, é isso? Não, é Cedido. 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 Isso. Ah, Cedido. Ah, sim. Cedido, não? Não, tipo, alô, o professor consegue me ouvir bem? Sim, estou ouvindo bem. Eu é que sou ruim aqui de entender. Então. Ah, não, tudo bem. É Cedido. É I, tá? O som é I, aí no meio. Entendeu? Ceido. Ceido. Isso. Ah, não é nem Ceido, porque tem um acento ali. É Ceido. É Ceido, sim. Certo, tá bom. É isso aí. Desculpa eu não entender direito, porque para nós ali se tem um acento, a gente diz Ceido, né? Mas não tem É que o acento foi criado aqui no Brasil, na verdade, para facilitar. Ah, certo. Ceido, mas é Senão, Ceido. na verdade, é outro.
É até outro acento que não existe na língua portuguesa, na verdade. Ah, Aí, certo. para facilitar, deixamos esse acento aí. Certo. Seido. Então é Seido. Isso mesmo. Tá bom. Isso. Olha, parabéns por estar aqui junto com a gente. É uma oportunidade, é um desafio e vamos trabalhar junto aí. No semestre passado nós tivemos uma aluna também. Foi bem, foi muito bem nas avaliações. Poxa, me surpreendi assim bastante, né? Que ela não era mais tímida assim e não perguntou praticamente nada e sempre respondia muito bem. Então, as pessoas que estão vindo para cá são de qualidade. Parabéns, né? E sucesso aí, tá? Obrigado, professor. Tá bom. Obrigado. Muito prazer. Certo. Então, pessoal, eu queria me despedir de vocês. São 11h41. Um abraço para vocês, tá? Todos. E espero quinta-feira ter esse mesmo número de pessoas aí para nós nos motivarmos e tornar tudo mais fácil. Beleza? Um abraço então para vocês. Tchau.